Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Acredita-se que a maioria das tradições de Halloween tenham se originado nos antigos festivais celtas, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos. Os celtas acreditavam que no início do inverno, os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. A cerimônia marcava o fim do verão e o início dos dias escuros do inverno. Os celtas acreditavam que nessa época os espíritos visitavam este mundo e, para afastá-los, acendiam fogueiras, lanternas e tochas. O Halloween é associado com as cores laranja e preto, pois o festival era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias são mais escuros. Os celtas acreditavam que no dia desse festival, máscaras e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. A frase gostosuras e travessuras teve origem na Grã-Bretanha, mas foi popularizado nos Estados Unidos nos anos 50. A atividade é voltada para crianças que, fantasiadas, batem de porta em porta perguntando: gostosuras ou travessuras? Caso a pessoa não dê um brinde, como doces ou dinheiro, as crianças fazem alguma travessura na casa. Por influência estadunidense, o Halloween também é comemorado no Brasil no dia 31 de outubro, e grande parte da tradição de Halloween no Brasil é influenciada por cursos de idioma que promovem a data como forma de inserir os alunos na cultura dos países de língua inglesa, e é marcado principalmente por festas à fantasia e decorações em bares, lanchonetes e outros estabelecimentos que adotam a temática de monstros, vampiros e bruxas. A Igreja Católica não aconselha a comemoração da festa de Halloween, que antecede o dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. Nessa data, é lembrado os que morreram em estado de graça, com os pecados perdoados. E o dia seguinte, dia 2, é considerado o mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos, chamado de finados. A festa do Halloween é uma festa que não é uma festa cristã, né? Então a igreja não celebra essa festa. Então é uma festa que está envolvida em várias culturas, mas que não é uma festa cristã. Então a igreja não celebra o Halloween. Nós temos logo depois o Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. A igreja celebra a memória daqueles que nos precederam na fé, daqueles que já estão contemplando a face de Deus. O Dia de Todos os Santos, que é o 1º de novembro. Nós olhamos para aqueles que nos precederam, que professaram a fé, que trilharam um caminho, que nos deixaram até um exemplo de vida, e nós vamos nas pegadas destes, porque eles alcançaram o céu, eles estão junto de Deus. Então nós celebramos a memória deles, nós celebramos aqueles que trilharam esse caminho, alimentando em nós o desejo de também nós trilharmos esse caminho, porque onde eles estão, um dia nós queremos chegar, um dia nós estaremos. E aí nós celebramos essa nossa esperança de um dia estar com eles, porque a promessa foi de Jesus, para todos aqueles que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então essa é a nossa esperança. Os primeiros registros de orações aos mortos foram no século I, quando era costume visitar túmulos de mártires. No ano 732, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar missas em memória dos falecidos. Não demorou para o 2 de novembro ser adotado em toda a Europa. Com a chegada do ano 100, acreditava-se que o mundo acabaria. Por isso, era preciso rezar para as almas saírem do purgatório antes disso. A partir do século XV, o feriado se espalhou pelo mundo e cada parte dele celebra a data a seu modo. Dia 2, dia de finados, nós rezamos pelos fiéis defuntos, os nossos irmãos e irmãs na fé que trilharam um caminho de fé, mas que morreram, mas que a morte para nós não é o final. A morte é uma passagem para o encontro com o Senhor. Então a nossa oração pelos fiéis defuntos, para aqueles que morreram na amizade com Deus,
para que eles, se purificando, eles possam encontrar e possam chegar a essa visão beatífica diante de Deus. Talvez não morreram preparados ainda para isso, mas que a nossa oração, nosso sufrágio em favor deles, ajuda, auxilia para que eles possam contemplar Deus face a face. Então é mais ou menos esse significado. Nós celebramos a nossa esperança que está na ressurreição, que é vida. Não celebramos a morte, celebramos a vida que está para além da morte, que nos foi garantida, que nos foi conquistada em Jesus Cristo. Jesus Cristo, com a sua ressurreição, destruiu a morte e nos concedeu essa possibilidade de viver eternamente em Deus, que é justamente a ressurreição. É costume nosso de celebrar tanto no templo quanto nos cemitérios. Nós celebramos uma igreja só. A igreja peregrina somos nós que estamos aqui na terra, estamos peregrinando. A igreja padecente, os fiéis defuntos. E a igreja triunfante, os santos, os que já estão diante de Deus. Tudo é uma igreja só, mas a igreja peregrina, a igreja padecente e a igreja triunfante. Então os santos são aqueles que já estão diante de Deus, contemplando Deus face a face. Aqueles que já receberam a coroa da glória. Os padecentes, a igreja padecente, são os que morreram, mas que ainda não estão diante de Deus face a face, né? Então tem o purgatório, estão no purgatório ainda, passando por esse processo de purificação, de iluminação, para poder chegar a contemplar Deus face a face. Então esta é a igreja padecente, a igreja dos mortos. Se no Brasil é um dia de introspecção e oração, no México o dia é comemorado com alegria, festa e oferendas aos entes queridos. Os mortos não são lembrados com tristeza. A tradicional festa começa no dia 31 de outubro, dia em que as almas saem dos túmulos para encontrar com os vivos.